Olá, eu me chamo Danilo Arnaldo Brisquievski, se você está no canal Tava Aqui Pensando. Estou aqui na cidade do Cerro, Minas Gerais, no Brasil, para contar uma história de uma amiga, uma historiadora, Maria Eremita de Souza. E nós vamos contar essa história visitando a casa dela, número 32 da Avenida Dom José André, que no passado se chamava Rua do Corte. Senta que lá vem história boa. Maria Eremita de Souza, ou simplesmente Dona Maria Eremita, como todos nós a conhecemos no século passado, foi talvez uma das maiores historiadoras que a cidade já teve e uma das mais importantes pesquisadoras da história serrana do século XVIII. Dona Maria Eremita de Souza nasceu em 1913, um ano muito emblemático para a cidade do Cerro, que acabara de fazer a inauguração do seu grupo escolar Dr. João Pinheiro, o mesmo grupo que Dona Maria depois faz alguns anos do seu aprendizado escolar e depois volta para se tornar professora e depois, no final da vida, se torna também diretora. E ela também acaba escrevendo e compondo o hino dos 50 anos da própria Escola João Pinheiro. A Escola João Pinheiro foi um lugar de atuação de Dona Maria Eremita durante grande parte da sua vida. E ela tinha grande apreço exatamente por essa escola. Os netos de Dona Maria Eremita, Leandro e Luiz Júnior, acabaram por reformar, por restaurar a antiga casa que Dona Maria Eremita de Souza adquiriu na mão do protetor da sua mãe, Dona Tila, que foi o padre João Moreira. O padre João Moreira, que também era amigo da mestra Cristina, que também era da época da infância de Dona Maria Eremita. A mestra Cristina faleceu em 1921 e doou a sua antiga casa para que funcionasse em 1921 o Colégio Nossa Senhora da Conceição. Este mesmo Colégio Nossa Senhora da Conceição contou com a participação de Dona Maria Eremita durante todo o século XX, especialmente quando o prédio entrou em decadência, em ruína, e as freiras queriam sair do cerro, deixar a obra. Dona Maria se tornou secretária do colégio, insistiu muito para que as freiras se mantivessem no cerro. Elas acabaram mudando aqui para a região que depois se tornou o Colégio Nossa Senhora da Conceição, como todos nós conhecemos na segunda metade do século passado. Um colégio gigantesco que hoje abriga a Pontifícia Universidade Católica e também o Instituto de Educação Nossa Senhora da Conceição. Eu tive a possibilidade de conhecer a Dona Maria Eremita de Souza já no final dos anos 90 do século passado e conviver com ela até a sua morte em 2003. E foi por causa dela que eu me tornei também irmão da Ordem Terceira do Carmo. Ela era priora juntamente com Adelmo, professor Adelmo, que se tornou prefeito da cidade, e o convite dela não teve como recusar. Eu entrei para a Ordem pelas mãos de Dona Maria Eremita de Souza. Mas não só isso. Muito que eu aprendi sobre a história do Cerro, os detalhes, a parte das biografias de algumas árvores genealógicas, se deveu às conversas com Dona Maria Eremita. Detalhe importante disso, para quem não conviveu com Dona Maria Eremita de perto, ela era uma pessoa que fazia perguntas às vezes desconcertantes e que a gente achava que estava muito à frente do tempo dela. Mas isso fazia parte das conversas particulares, das rodas de conversa, onde Dona Maria se sentia à vontade para colocar todas as suas questões de uma mulher de uma intelectualidade refinadíssima para a sua época, de uma mulher que conseguiu fazer o seu curso superior em Belo Horizonte, conhecer várias cidades do Brasil, de Minas Gerais, e se filiou a pedagogos do grupo de Belo Horizonte, liderados pela Helena Antipoff. Não é por acaso que a Helena Antipoff, russa, revolucionou a forma de formação da rede de educação em Minas Gerais. E Dona Maria Eremita trouxe, de alguma maneira, essa formação para o norte de Minas, depois que ela se tornou uma inspetora da Secretaria Regional de Ensino, com sede em Diamantina. Muitos casos envolvendo Dona Maria Eremita e a sua autoridade pedagógica relatam o receio que as professoras e as diretoras tinham quando Dona Maria apontava no carro na estrada. Já saía todo mundo correndo para fazer uma recepção à altura. E Dona Maria conhecia muito de educação e de fato não deixava passar nada, porque aquilo que estava sob a sua obrigação e sob a sua ordem,
ela inspecionava da melhor maneira possível. O rigor absoluto na escrita dos documentos, na escrita de tudo que era solicitado, e por isso Dona Maria Eremita era reconhecida por seu profissionalismo. Dona Maria Eremita de Souza escrevia nessa máquina que está aqui ao meu lado, a famosa máquina de datilografia, praticamente durante toda a sua vida. As cartas que ela remetia, às vezes de próprio punho, mas muitas vezes também datilografada. Muitas vezes eu cheguei na casa de Dona Maria Eremita e a via lá fazendo o seu catado de letrinhas para mandar uma carta, mandar um bilhete, como ela sempre gostava. A Fátima, que vai conversar conosco agora, provavelmente levou muitos e muitos bilhetes de Dona Maria Eremita para muitos lugares do Cerro, que era muito comum na época dela. Dona Maria Eremita era admiradora das artes, e aqui nós temos duas telas que foram pintadas por Magnus E.O. Um está retratando a Igreja Matriz de Nossa Senhora de Conceição, onde a paróquia serrana surgiu em 1713, e do outro lado nós temos aqui a Igreja da Ordem Terceira do Carmo, que Dona Maria Eremita pertenceu praticamente a vida toda e se tornou priora, amiga dos freis, dos padres, dos missionários, né? Na casa de Dona Maria Eremita era muito comum as pessoas se hospedarem, especialmente os padres e freis e frades que vinham de outras localidades. Os casos são os mais variados que aconteciam nessa casa, especialmente pessoas que pulavam, muitas visitas que pulavam a janela para chegar de madrugada. Claro que Dona Maria Eremita sabia, né, que fazia parte do ritual das visitas, tentar enganá-lo de alguma maneira, mas ela nunca se enganou, ela sabia de tudo que acontecia na sua própria residência. Ângelo Osvaldo me contou esse caso, que ele pulava a janela dela achando que ela não sabia que ele estava pulando a janela. Olha que tentação do demônio. Pra que pular a janela, gente? Essa eu não sabia. Pra que isso, gente? Ela não queria incomodar, deve ser, né? Claro que Dona Maria Eremita devia estar, né? Dessa eu não sabia. Dona Maria Eremita de Souza foi talvez uma das mais importantes secretárias da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário. Durante todo o seu período, ela manteve sob a guarda da sua secretaria o compromisso da Irmandade do Rosário e também ela conseguiu preservar e conservar grande parte do acervo do século XVIII da própria Irmandade. Com o passar do tempo, ela foi deixando essas funções que eram extremamente cansativas e no final da vida de Dona Maria Eremita era muito comum encontrá-la descendo a ladeira ou o beco do Carmo, acompanhado de Rosa, que foi a última companhia dela, se assim a gente pode chamar, né? A Fátima vai conversar conosco já já. Um dos dons, um dos dotes de Dona Maria Eremita de Souza era a música. No final da vida dela, eu me impressionava porque ela tinha um teclado e durante a vida dela, a infância, a juventude dela, tocou violino. Então Dona Maria tinha um ouvido muito bom, muito apurado para a música. E isso fazia de Dona Maria uma pessoa que sabia escutar muitas serestas. Quantas vezes eu vi nessa casa aqui, nas serestas que eram feitas pelo grupo O Roxinol, liderado por Dona Laura, e a gente ficava horas e horas e horas papeando, conversando, e claro, comendo um delicioso salgado, né, encomendado das quitandeiras serranas, e lembrando também que a própria Dona Tila, que aqui no Cerro as pessoas conheciam como Dona, era uma das maiores cozinheiras e quitandeiras, a gente chama cozinheira de forno e fogão, e também de açúcar, porque dizem que os doces de Dona eram simplesmente fantásticos. Muitas das coisas que Dona Maria Eremita dizia, especialmente sobre o século XIX, ela aprendeu através da sua mãe. Essa oralidade foi muito importante, por exemplo, para que Dona Maria levasse para as escolas cantigas de roda, brincadeiras, formas de dizer das coisas, dos costumes. E a mãe de Dona Maria Eremita tinha o hábito também de contar histórias das famílias. E isso ajudou muito Dona Maria a criar o gosto pela genealogia, as árvores genealógicas. No final da vida de Dona Maria Eremita, era comum a peregrinação de historiadores sempre que havia alguma dúvida sobre alguma figura ilustre da cidade do Cerro. Muito se engana quem acha que Dona Maria simplesmente escreveu sobre grandes homens e grandes mulheres, todos brancos. Dona Maria Eremita, na verdade, conseguiu escrever sobre eles porque ela se colocou no lugar de uma mulher negra que tinha muita autonomia sobre a própria vida, que fazia as suas escolhas, tinha um conhecimento acadêmico e educacional fora do comum e, acima de tudo, não é à toa que Dona Maria Eremita se tornou nome da praça, a praça que fica aqui na Rua do Corte, antiga Rua do Corte, atual Avenida Dom José André. Dona Maria Eremita deixou para a cidade do Cerro
uma das mais importantes referências que alguém pode deixar, que é o amor à sua própria história. Nasci na roça, né, no distrito de Mato Grosso. Aí vim para o Cerro com meus pais. Aí a vizinha pediu meu pai para vir ficar com a Dona Maria, que foi na época que a Vera tinha mudado para Brasília. Aí eu vim ficar com ela. Aí ela me incentivou a estudar. Eu já tinha feito 4ª série, mas ela me incentivou muito a estudar. Eu terminei o ginásio. Depois fui para o colégio, ela me ajudou muito, que era ela que conseguia bolsa para eu estudar, né? Foi muito bom para mim, eu agradeço muito a ela, acho que por isso que eu tenho um grande amor por essa casa, continuo, né, mantendo aqui, sempre que os meninos precisam, qualquer coisa, estou aqui, isso por incentivo dela, que é através dela, né, que eu consegui estudar, fazer o magistério, que naquela época o magistério era muito importante. Quem tinha magistério era professora mesmo, né? Então, depois formei e consegui trabalhar, né, como professora. E mesmo aqui com ela, eu aprendi muito sobre ética, educação, porque ela fazia questão de ensinar a gente as coisas certas. Tudo sobre ética e educação, comportamento. Tudo que ela ensinava para as pessoas, ela ensinava para a gente. Via muito turista aqui, muito alunos de faculdade, até do estrangeiro, e as mesmas coisas que ela ensinava para eles, e depois ela explicava para a gente o que estava lá. Na culinária também, aprendi muito, ela sabia muito cozinhar e fazer questão de ensinar a gente. Quando eu casei, ela me ajudou muito no meu casamento, porque nós estávamos com uma menina aqui, e ela, na mesma época do meu casamento, ela teve que ir aos Estados Unidos para levar essa menina. Então ela não estava presente no meu casamento. Mas era uma pessoa tão boa, tão assim de coração, bom, que mesmo de lá, ela fez questão de pagar as despesas do meu casamento. Ela ficava mais tempo lendo e escrevendo do que outra coisa. Ela tirava um tempinho que ela gostava de pensar no almoço, né? Ali, determinava o almoço, fazia o almoço, almoçava. De manhã ela já levantava, preparava o café dela, que o lanche dela era diferenciado. Ela mesma preparava o seu café da manhã. Começava a ler e escrever. Ela gostava muito de levar as coisas para a mesa da cozinha. Ficava sentada lá na mesa da cozinha fazendo as suas escritas e as suas pesquisas. E usava muito, pesquisando aqueles livros manuscritos, né? E usava muito a lupa. Isso me lembra muito ela lá com a lupa, assim, ó, olhando, pesquisando, né? Para transcrever, né? Do manuscrito para a letra dela. E logo em seguida, aí almoçava, descansava um pouco, continuava. Mesmo depois que eu casei, eu sempre passava aqui. Se eu ia na rua, passava aqui. Chegava aqui, ela estava sentadinha na mesa da cozinha, fazendo a mesma coisa. Depois que eu casei, a minha irmã Rosa veio morar com ela. Eu morei aqui por 16 anos. E assim que eu casei, a minha irmã Rosa veio e continuou. Até os últimos dias dela, a Rosa continuou. Então, ela, para nós, ela foi uma verdadeira mãe.